Dentro da bicicletada tem também o grupo do pessoal que pedala pelado e tal. Você chegou a participar desses movimentos aí? Teve em Curitiba? Olá, meus amigos do Bike no Ar TV. Eu, Aparecido Inácio, e meu amigo Luiz Voltolini, vamos entrevistar hoje o curitibano Guilherme Caldas, que é um amante da bike desde 2001. É professor acadêmico, ilustrador e artista plástico. Fala aí, Luiz. Fala do nosso entrevistado aí. Então, Aparecido, primeiro, seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. O Guilherme, o nosso entrevistado de hoje, ele esteve participando já em diversas bicicletadas. Ele participou, inclusive, da marcha das 2.012 bicicletas que paralisou praticamente Curitiba em 2012. Ele também hoje já não faz parte mais de nenhum movimento, mas ele se diz militante de mim mesmo. Depois ele explica isso, que eu não consegui entender direito o que é isso, tá? E como cicloturista, ele já participou de várias provas, já rodou bastante. Ele fez, inclusive, a prova que você vai daqui de Florianópolis, ele foi de Florianópolis até o Uruguai de bicicleta. Queria saber dele, com esse frio que está hoje, enfrentando neve, se ele iria fazer essa prova hoje. O Guilherme também escreveu sobre baixa gastronomia para o jornal Gazeta do Povo. E ali ele faz uma relação entre o ciclismo e comida, dizendo que ambos têm faz parte assim são formas políticas da gente viver a cidade. Ele vai explicar isso. Obrigado pelo convite, né? É bacana estar aí com vocês no Bike no Ar. Eu acho que é um pouco isso, assim, é um pouco essa ligação que eu tentava fazer, né, da baixa gastronomia com a minha condição de ciclista, né, que são formas de você ver a cidade, né, formas diferentes. Enfim, né, mas acabam sendo coisas que me definem, né, a coisa de ser um ciclista, também a minha produção como artista, né. Como é que está a vida do ciclista hoje aí em Curitiba? Está um pouco difícil, né, Luiz, de falar sobre isso, porque eu tenho respeitado bastante o isolamento, né, desde março. Assim, eu tenho pedalado muito pouco, desde março. Devo ter saído, sei lá, meia dúzia de vezes aí, tá? Mas isso é um pouco difícil, porque antes disso, né, eu via, como é que eu vou dizer? Quando eu comecei a pedalar, eu acho que era pior, sabe? Eu acho que hoje em dia você tem um pouco melhor essa coisa de uma ideia de que bicicleta não é só brinquedo, que não é coisa de pobre, ou não é brinquedo de esportista mimado, riquinho, que eram os dois grandes entendimentos que você tinha, né? Isso por um lado, né? Também, por um outro lado, você tem uma transformação no cenário político, então você vê que administrações como a do Haddad em São Paulo e a do Gustavo Fruit em Curitiba, que foram administrações, principalmente o Haddad, né, bastante voltadas para o modal de bicicleta, né, voltadas para a bicicleta como modal de deslocamento urbano, foram substituídas por prefeituras que não tem nada a ver com isso. Entretanto, porém, sobretudo, eu andei vendo isso a respeito do Mário Covas, em Curitiba com o Rafael Greca, de forma parecida, embora obras muito tímidas, né? O Rafael Greca agora, eu sou longe de ser um correligionário dele, um admirador dele, mas ele implementou agora uma estrutura que é a chamada Via Calma, né? Que percorre uma parte do corredor do biarticulado. Tá? Curitiba foi a cidade que implementou isso, né, no Brasil, que nem tem ali na 9 de julho, em São Paulo. Curitiba está mais ou menos organizada nesses eixos. Aí você tem um corredor exclusivo para o ônibus. Em alguns lugares, alguns trechos desse corredor exclusivo, a prefeitura fez o que eles chamam de Via Calma, que inclui uma via de deslocamento apenas local, teoricamente em baixa velocidade, um limite de velocidade bem mais baixo, e é composto também por travessias elevadas de pedestre, né? Então não é bem uma lombada grandona, assim, tipo, é como se a faixa de pedestre fosse uma lombada inteira, assim, e ciclofaixas, né? E aí o Greca fez uma que estava fazendo falta mesmo, que vai mais ou menos ali
para quem não é de São Paulo é difícil, né? Mas é assim, é a canaleta do Biarticulado que vai para o bairro do Campo Comprido ou Campina do Siqueiro, agora não tenho certeza, acho que é Campina do Siqueiro. Tá? Era uma coisa que vinha sendo tentada, o pessoal, né, não fazia, o Fruit não fez, o Greca fez, e aí a gente tem uma certa vantagem, né, porque eu não vejo os arautos da liberdade, né, os anticomunistas xingando o Greca, né, porque eu lembro que no tempo do Haddad eu cheguei a ver aquela Lúcia Santaella falando um absurdo, né, de que as ciclovias eram vermelhas por causa do PT, uma coisa imperdoável, né, e ela era só uma, né. Então a gente não tem mais esse tipo de tão grande essa resistência. Então eu diria que está melhor, né, por um lado, mas pior por outro, porque agora a coisa está bem mais devagar, né, na implementação dessas estruturas, né. Ô, Guilherme, mas eu queria te perguntar uma coisa antes de entrar propriamente nessa discussão da mobilidade, mais da questão política. Dentro da bicicletada tem também o grupo do pessoal que pedala pelado e tal. Você chegou a participar desses movimentos aí? Teve em Curitiba? Isso aí eu deixo para quem gosta, né? Essa coisa, né? Pô, aquele selinho ali, não... Faltou vontade? Faltou coragem ou faltou oportunidade? Eu nunca fui uma pessoa muito de me soltar nessas coisas, assim, né? Pessoal que canta musiquinha, faz dancinha, tal, eu acho legal, faz performance, né? Eu participei de algumas manifestações da universidade, né? Quando eu estava ali como professor, mas eu mesmo sabe? Tinha colega meu que dançava, batia palma, dava grito e tal. Beleza, né? Cada um faz aí do jeito que acha que deve também, né? Mas eu não... Então, mas aí tem essa questão do ciclismo, muitas vezes não combinar, as pessoas acharem que, por exemplo, o cara gordo, o cara, enfim, velho, não combinar com a bicicleta. Essa questão, isso se incorporou em você? A bicicleta é como se fosse uma roupa, que você pega ela todo dia e... Sim, a minha... é parte de quem eu sou mesmo, né? Às vezes quando eu saio sem luva, sem capacete, né? Eu tenho todo um aparato assim que eu uso, né? Eu me sinto estranho. Eu falo, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, né? Às vezes eu saio de carro com a minha esposa, né? Ou as poucas vezes que eu pego o ônibus. Curitiba não é uma cidade assim tão vasta e eu moro numa região bastante central, né? Então, normalmente eu pego o ônibus quando eu vou deixar a bicicleta na oficina, né? Quando eu vou buscar ela, nessas horas. Assim. Você falou de ser um cara pesado. Uhum. Bicicleta está aliada à gastronomia e você tem toda uma vivência nisso. Como é que você nos fala disso, da questão da baixa gastronomia e ciclismo? Coisa da gastronomia, acho que ela tem um negócio bacana, que é o seguinte, também às vezes me perguntam, né? Puxa, eu queria ser assim que nem você, que pega a sua bicicleta e vai lá para não sei onde, né? Para longe e tal, né? Eu costumava ir bastante para a região metropolitana de Curitiba, né? Que é uma coisa legal de você morar numa cidade que não é tão vasta, né? Você alcança a estrada muito fácil, a área rural relativamente fácil. E eu dizia sempre a mesma coisa, quer dizer, o que você precisa, acho que a primeira coisa assim, é motivação, e parte da motivação é você ter um objetivo, né? Então, é muito raro eu sair assim... Tem gente que faz, tudo bem, a pessoa treina, né? Às vezes, isso eu já acho que já é um objetivo. Mas eu não saio assim, eu vou pedalar 90 quilômetros hoje, eu vou pedalar 150 quilômetros. Fala assim, não, eu vou lá ver se aquele bolinho de carne que tem no Guajuvira, que é uma localidade de Araucária, se esse pão com bolinho é isso tudo mesmo. Eu vou lá ver esse negócio. Aí vou lá no Guajuvira, como pão com bolinho, atesto que é bom. É legal, é legal. Tem um outro que é melhor, assim, em São José dos Pinhais, mas aquele lá é bom também, do Guajuvira é bom. Na colônia Zacarias ali, né? E você linkou a bicicleta com gastronomia. E você Sim. tem escrito sobre a baixa gastronomia. O que é pontualmente isso? Baixa gastronomia foi um negócio que eu meio que topei por acaso, assim, né? O que aconteceu, eu seguia bastante o blog do André Barcinski, não lembro onde é que estava esse blog na época, ele andou mudando de lugar várias vezes, né? E um dia eu achei o manifesto da culinária ogre, achei aquilo maravilhoso, né? Dizia assim, não pode, como é que era?
Eu até lembro de uns pontos, assim, eram 10 mandamentos, né? Não pode ter bistrô no nome, não pode ter filial, que mais? Cara, era uma coisa assim, o garçom tem que saber servir o arroz com 2 colherinhas, com uma mão só, sem deixar cair um grão. E no final, se perguntar o que é Bulli, tem que dizer que é onde eu sirvo café. Né? O Bulli, na época, era o melhor restaurante do mundo, não lembro o nome do chefe lá, era um espanhol, eu acho. Né? Aquilo eu achei muito engraçado. E aí estava conversando com um amigo, assim, vamos fazer, vamos, né? Aquela coisa, estava enchendo a cara de madrugada. Só que o que eu fiz? Em vez de eu então vamos combinar, eu sentei, fiz um Google Maps, assim, listei uns lugares e joguei no Twitter. E aquele troço estourou, né? É uma coisa assim, gastronomia, comida, boteco, todo mundo tem um para indicar, todo mundo tem um palpite, todo mundo tem uma opinião, uma conversa que não acaba, né? E aí eu fui entendendo que aquilo ali era uma forma de você entender o espaço urbano também, principalmente, né? Eu comecei a ver a cidade, eu acho que de uma maneira um pouco diferente. Eu saí um pouco aquilo que eu chamo de caminho da roça, né? Eu fui conhecer outros lugares, quer dizer, eu fui parar em lugares que eu nunca nem imaginava, ou melhor ainda, eu fui parar em lugares que eu passava na frente todo dia e nunca tinha tido a curiosidade de entrar, sabe? E aí você junta isso com... diga. E tem alguns aspectos que a gastronomia revela também, uma simpatia entre o ciclista e o lugar, né? Você falou do Caminho da Fé. Num dos trechos do Caminho da Fé tem a pousada da Dona Cidinha. O ciclista que está fazendo o Caminho da Fé e não para lá para comer um pão de queijo e almoçar tal, não fez o Caminho da Fé. Nessa região tua aí, tem lugares assim que é marca registrada, o ciclista tem que parar naquele lugar ali, que ele virou referência do ciclista? Deixa eu pensar. Tem assim, eu acho que o primeiro lugar o pedágio da Serra do Mar, né? É uma coisa assim, nem tem nada ali, mas eu participava de um grupo, uma época que chamava Café no Pedágio. Reunia uns malucos, a gente pedalava até a Serra do Mar, até esse pedágio, para tomar café, que ali o café é de graça, né? Os motoristas pagavam para a gente, né? Então, uma coisa, quando eu passo pela 277, que é a rodovia que vai de Curitiba para o litoral, eu faço a minha parada de fé, assim, como se fosse o meu, sabe, a minha simpatia, assim. Estrada é um lugar muito perigoso, né? Você sabe disso. Então eu paro ali, tomo meu cafezinho, tal. E é foda, porque eu preciso passar preciso atravessar a BR, né? Mas eu paro ali, atravesso, volto. Ali é um ponto de parada bastante tradicional, né? É uma pedalada que a galera faz muito, assim. Ô, Guilherme, você falou da sua vida reclusa nesse período de pandemia agora, de não estar pedalando e tal. Mas como é que tá a rapaziada em Curitiba? Estão respeitando também? Estão pedalando em grupo? Estão usando máscara? Como que está sendo o tratamento aí do ciclismo nesse período agora? Olha, o que eu estou vendo de forma geral é que Curitiba está agindo muito mal em relação à pandemia, né? A atitude geral de que aqui não vai acontecer isso porque, sei lá, que nós somos europeus. Sei lá, cara. A galera aqui tem umas ideias meio esquisitas, assim, tá? Eu tenho visto bastante gente pedalando. Pedalar de máscara é um tormento, né? As pouquíssimas vezes que eu saí foi terrível, né? Mas o que eu vejo, né? A gente estava falando do Gora agora há pouco, né? Ele é uma das figuras e a galera dos grupos que eu ainda acompanho, né? Batem nessa tecla, né? Quer dizer, transporte público, infelizmente, é uma opção muito arriscada, muito perigosa nesse momento, e que a bicicleta seria de fato, né? Agora, nos últimos dias deu uma caída na temperatura, chovendo bastante, tal, mas a gente estava com um tempo bastante firme. Inclusive um problema que a gente está tendo, um problema de seca aqui, né, no Paraná. Mas bastante propício para pedalar, né? Para quem pedala é bem mais tranquilo, com certeza, né? Eu queria agradecer a tua participação com a gente, queria agradecer as pessoas que ficaram com a gente até agora, assistindo nosso vídeo, que pedalem usando máscara, se for possível, se não, fique em casa. Sim. E queria pedir para o Aparecido fazer o encerramento final. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Guilherme pela sua participação aqui, Guilherme. Foi muito legal esse bate-papo, especialmente porque nós estamos numa semana fria, chuvosa, pouca gente está pedalando, e também porque nessa semana, estamos aqui inclusive todo de gorra aqui, com esse frio danado que está fazendo, né? Que é um dos perrengues do ciclista, né? Pedalar na chuva e no frio, né? Sim. Sim. E também dizer que foi nessa semana que nós comemoramos o Dia Nacional do Ciclista. E sua entrevista vem exatamente coroar
esse momento importante, que é a comemoração do Dia Nacional do Ciclista. Pedir a todo mundo que está nos vendo aí que curta e compartilhe o nosso canal, passa adiante essa entrevista. É muito importante divulgar o ciclismo, o cicloativismo como forma de fortalecer o nosso movimento. E o Bike no Ar é a voz do ciclista. Então, vamos adiante. Obrigado. Até a próxima, pessoal.